última tentativa da Atari de conseguir voltar às glórias do passado, o Atari Jaguar, chegou em 93 prometendo muito. O Atari Jaguar carregou o legado da companhia, mas no fim não representou o sucesso aguardado pela Atari. Nesse vídeo, vamos juntos conhecer tudo a respeito daquele que era chamado pela Atari do primeiro 64 bits do mundo, o seu desenvolvimento, as dificuldades no mercado e os melhores jogos lançados, sempre naquele padrão VG-Doc de qualidade. Se acomode aí, porque vai ser uma viagem incrível ao ano de 93. Então não marque bobeira, assine o canal e curta o vídeo, nos dê uma moral para crescer na plataforma e apresentar o canal para mais pessoas que, assim como você e eu, também adoram saber mais sobre os games. Eu sou o Ronald Ferreira e sejam bem-vindos ao Videogame Documentários. Houve um tempo onde o nome Atari era sinônimo de poder e sucesso. A empresa foi uma das principais responsáveis por popularizar os videogames, tornando um hobby apreciado pelas crianças e adultos em frente à tela da televisão. Com o Atari 2600 lançado em 77, o sistema foi um fenômeno na época, trazendo jogos em cartuchos, títulos no padrão arcade para jogar em casa e jogos criativos que chamavam a atenção dos compradores. A companhia se alçou como referência na indústria, iniciando o que seria um mercado multimilionário anos à frente. Mas assim como teve um sucesso espantoso, sua queda foi avassaladora entre o público. Acontece que a Atari cresceu o olho com o Atari 2600, pensando em dinheiro acima da qualidade dos seus produtos. Isso ocasionou no lançamento de uma série de jogos de baixa qualidade e um gasto excessivo em publicidade, que não traziam retorno à empresa, além da forte concorrência contra outros sistemas. Levaram a Atari a ter uma retração até então impossível de imaginar. Tendo em mãos um console defasado, mal visto pelo público e com jogos novos que não justificavam a compra do aparelho, a Atari teve que se movimentar. Tentando conter o avanço dos rivais e recolocar a marca Atari de volta aos trilhos, a empresa lançou o Atari 5200 em 82. Só que o 5200 sofreu com os erros do antecessor, recebendo jogos que em sua maioria eram melhorados de versões antigas, um design grande para um sistema de mesa e a falta da retrocompatibilidade com o modelo 2600. Tudo isso afetou a performance do novo console, resultando em um fracasso de vendas. A companhia iria tentar mais uma vez em 86, com o Atari 7800. Estreando a Atari na terceira geração de videogames, dando um belo salto visual em relação às suas outras plataformas. Mas o 7800 não conseguiu engrenar entre os jogadores, contando com uma biblioteca de jogos reduzida e a falta de recursos da Atari para sua divulgação e suporte. Afinal, a Atari estava vindo do Crash de 83, evento que ela foi uma das principais responsáveis, quase tirou a empresa da indústria dos videogames, além de seguirem empreitadas pífias no ramo dos consoles portáteis, nos computadores pessoais e nas placas de arcades, investimentos que não deram retorno à empresa. E outro agravante, o 7800 era visivelmente inferior aos rivais, como o NES, o Master System e o PC Engine. Ou seja, em 86 a Atari acumulava dois fracassos monumentais na indústria dos games. Esse era o contexto que vivia a Atari no final dos anos 80. Uma empresa com rápida ascensão que não soube administrar o sucesso e precisava a todo custo recuperar o alto investimento em seus negócios na área de jogos eletrônicos. Então a Atari faria sua última tentativa de emplacar uma plataforma de videogame, um projeto ambicioso que pegou muita gente de surpresa quando foi revelado pela Atari. A trajetória do último sistema da Atari no ramo dos consoles de mesa começou em 88, com a chegada de Richard Miller assumindo a função de vice-presidente de tecnologia da Atari, e ficaria a cargo de Miller a tarefa de pensar no próximo hardware da empresa. E para isso, ele procurou a Flare Technology. Fundada por Martin Brennan e John Mathieson, essa dupla trabalhou no LOC, um protótipo de microcomputador
que iria suceder o lendário PC ZX Spectrum, lançado pela Sinclair em 82. Mas o lock foi cancelado pela Sinclair, ficando a tecnologia com a Flare Technology e o apelidando de Flare One. Nesse momento que a Atari, com Richard Miller à frente do projeto, firmou parceria com a Flare Technology para pensar em um novo projeto, o apelidando com o codinome de Panther. O objetivo inicial era criar um hardware 32 bits com o chip Flare One, bem superior a seus principais concorrentes na época, como o Super Nintendo e o Mega Drive, e também dando alguns anos de vantagem para a futura quinta geração, que usaria a tecnologia 32 bits em suas plataformas. Mas por volta de 91, a equipe da Flare Technology estava trabalhando paralelamente em outro projeto, chamado de Flare 2. Com os avanços obtidos no chip anterior, o time conseguiu novas possibilidades na segunda versão, como renderização de polígonos em tempo real, algo incomum em videogames no período, mas precisariam de recursos para financiar o chip. Então a Flare Technology apresentou o projeto à Atari, que gostou do que viu, topando investir no projeto, agora sob outro apelido, chamado de Jaguar. Dessa forma, ainda em 91, a Atari cancelou o projeto Panther, que era um sistema baseado em sprites, para focar totalmente nas tecnologias do Flare 2 e seu novíssimo Jaguar, com as possibilidades 3D que viriam em seus jogos. A intenção da Atari era ter uma máquina poderosa e preço baixo ao consumidor. De certa forma, eles conseguiram isso, e lembrando que seus maiores alvos na indústria eram o Mega Drive, o Super Nintendo e o 3DO, plataforma 32 bits lançada pela 3DO Company em outubro de 93, que causou um certo alvoroço entre os jogadores quando chegou. A plataforma trazia gráficos avançados, funcionalidades multimídias e possibilidade de exibir cinemáticas em full motion video em boa resolução. Então o rival natural do Jaguar seria a máquina da 3DO, alvo bastante explorado pela Atari na divulgação do Jaguar, onde exaltava a superioridade técnica dos 64 bits em relação aos seus concorrentes. Em uma jogada de marketing polêmica, a Atari anunciava que o Jaguar seria o primeiro console caseiro 64 bits do planeta, 4 vezes mais poderoso que os consoles 16 bits e 2 vezes mais potente que o 3DO. Mas como a Atari chegou a esses números? O processador principal é um Motorola 68000, capaz de gerar instruções de 16 ou 32 bits. Ele é auxiliado por 2 coprocessadores de 32 bits, o Tom, responsável pelos gráficos, e o Jerry, cuidando da parte sonora. Como o Jaguar usava os dois em conjunto, a Atari somava como 64 bits de potência, mesmo que a performance geral não mostrasse a real capacidade de uma tecnologia assim. Essa contagem foi muito controversa na época e ainda hoje causa discussões entre os entusiastas do console. Em termos técnicos, o Jaguar podia exibir até 850 milhões de pixels na tela, 16 milhões de cores simultâneas e tinha 2 MB de RAM principal, além de ser capaz de exibir efeitos variados, como mapeamento de texturas, transparência, efeitos luminosos, entre outros. O joystick que trouxe um formato diferente. Ele tem 3 botões, mas suas 12 teclas numéricas deixaram o controle grande e desconfortável. Mas poucos títulos usaram todas elas, sendo uma função muitas vezes inútil no Jaguar. A mídia escolhida foi o cartucho, em um período onde o CD-ROM se tornava cada vez mais popular. A Atari justificava a escolha por não ver tanta diferença em gameplay entre os dois formatos, além dos cartuchos ter uma taxa de transferência mais alta, praticamente inexistindo as telas de carregamento. Além disso, se quisesse usar o CD, a Atari teria um custo adicional de $200 para adicionar um leitor de CD no Jaguar. E como conseguir um valor baixo era um dos objetivos com o console, o CD foi deixado de fora do modelo base, mas não esquecido pela Atari. Pois no mesmo dia da revelação do console, a Atari também prometeu um módulo leitor de CD, mas sobre ele vamos falar mais à frente no vídeo. A Atari estava bastante animada com seu novo sistema. A empresa se esforçou para entregar um equipamento barato e de baixo custo às produtoras. Por exemplo, a Atari oferecia um kit de desenvolvimento por $9.000,
enquanto a 3DO Company cobrava $30 mil pelas ferramentas de criação no 3DO. E falando nele, o 32 bits foi lançado pelo salgado valor de $699. Por isso a Atari esperava o apoio das melhores produtoras de jogos. A questão toda era como o Jaguar iria se sair nas vendas iniciais. No dia 23 de novembro de 93, o Jaguar chegava às lojas custando $250, $450 a menos que o seu principal competidor 3DO. E apenas 2 jogos estavam disponíveis no lançamento, o Cybermorph, que inclusive era um cartucho grátis vindo no pacote do console, e Trevor McFur, um shmup vertical, bem genérico por sinal, que não trazia nada de novo ao gênero. Estima-se que nesse período inicial, o Jaguar tenha vendido 40 mil unidades. Essa baixa oferta de jogos contribuiu com esse resultado, muito abaixo do esperado pela Atari. E até o final de 93, sairiam mais 4 títulos para o Jaguar, incluindo o jogo de aventura 2D com elementos de puzzle, Evolution, Dino Dudes e Raiden, levando o legado das boas produções do estilo shmup em uma adaptação competente dos arcades direto para o Jaguar. A Atari entraria em 94, enfrentando um mercado extremamente acirrado. O rival 3DO, concorrente direto do Jaguar, chegava com fôlego extra em 94, oferecendo jogos excepcionais, que definiram 94 como o melhor ano em disparada do 3DO. E para piorar a situação do Jaguar, no final do ano, as plataformas 32 bits, o PlayStation e o Sega Saturn estrearam a 5ª geração de videogames. Naquele momento, parecia que nada que a Atari divulgasse no Jaguar teria o poder de atrair alguma atenção aos 64 bits. Mas a companhia estava tentando, oferecendo alguns jogos exclusivos interessantes, mesmo que em sua maioria sejam jogos medíocres ou medianos, e que não faziam jus ao poderio técnico do console. Talvez hoje, o Jaguar seja mais lembrado pelas campanhas publicitárias, enaltecendo os supostos 64 bits e menosprezando os rivais no mercado. A emblemática propaganda "Do the Match", faça as contas em português, dizia que os 16 e os 32 bits, nesse caso seriam o Mega Drive, o Super Nintendo e o 3DO, tinham uma animação lenta, gráficos granulados e qualidade de som pobre. Mas isso na prática não quis dizer nada. Essas plataformas continuaram vendendo mais que o Jaguar, que ficou muito atrás dos seus concorrentes. A campanha "Faça as contas" serviu mais como uma piada desesperada do que realmente algo efetivo na carreira do Jaguar. Em um evento quase nulo na trajetória do Jaguar, foi o lançamento do sistema no Japão, no dia 8 de dezembro de 94. Se o antigo Atari 2600 e os seus sucessores nunca venderam por lá, não seria o Jaguar que conseguiria isso. Ainda mais com a Sega e Sony lançando suas plataformas 32 bits no país em 94. O Jaguar passou praticamente invisível pelo público japonês, recebendo apenas 12 títulos no Japão. Nesse ano de 94, o Jaguar começava melhorando seu catálogo, mas não em quantidade. Ainda em meio a tantos jogos ruins, a Atari conseguiria estabelecer alguns jogos que realmente demonstravam as reais capacidades do Jaguar. Um deles foi o melhor jogo da carreira dos 64 bits e carro-chefe do sistema até hoje, o FPS Alien vs Predador, lançado no dia 21 de outubro de 94, uma ficção científica de respeito exclusiva do Jaguar. Se você quer saber a real capacidade do Jaguar em termos técnicos, é só jogar Alien vs Predador. O jogo exibe visuais incríveis no console. Temos 3 campanhas para jogar, e cada uma delas traz 3 personagens com características próprias e habilidades únicas, o que aumenta o fator replay na jornada. Tudo funciona com muito capricho no jogo. O sistema sonoro usa com sabedoria os recursos do Jaguar nesse quesito. A exploração é o ponto-chave aqui, somado à ação na medida certa. O título conta com vários armamentos e itens para coletar, transformando o Alien vs Predador no jogo mais ambicioso do Jaguar. E se você estiver disposto a explorar a biblioteca do sistema, comece por esse. Você não vai se arrepender. Obtendo um sucesso avassalador nos PCs e criando um gênero que hoje conhecemos como o FPS, o frenético Doom também teve sua versão no Jaguar.
Desenvolvido pela ID Software, os criadores de Doom, o jogo teve que ter alguns cortes necessários nesse porte, para caber no cartucho de 6 MB. São 24 fases ao invés de 27 como nos PCs, foi retirado a música ambiente e tiveram cortes de inimigos encontrados durante o jogo, além de algumas alterações nos cenários. Mas no geral, Doom no Jaguar tem boa fluidez, e por incrível que pareça, exibe poucas diferenças gráficas. O jogo saiu no período da febre Doom, então esse é um dos portes mais competentes do título, encontrado nos consoles caseiros. Outra produção de sucesso da ID Software nos anos 90, Wolfenstein 3D, chegou no Jaguar em 94, e diferente do porte de Doom, conseguiu melhorias pontuais na experiência de jogo. Os visuais foram suavizados, o design dos armamentos foram redesenhados e foi incluído 2 novas no arsenal. E no geral, Wolfenstein 3D segue fiel à sua versão original, divertido como sempre. Confiram mais alguns jogos que chegaram ao Jaguar em 94, mas a coroa ficaria mesmo com o trio monstro Alien, Doom e Wolfenstein 3D, jogos essenciais no Jaguar naquele ano. Se no ano anterior, a Atari ficou ofuscada pelos novos sistemas 32 bits, em 95, o futuro do Jaguar seria praticamente definido, já que esses consoles estavam chegando aos Estados Unidos, além do Mega Drive e do Super Nintendo ainda estarem recebendo lançamentos de peso. Então, mais uma vez, o Jaguar era um mero coadjuvante, sem forças para conseguir alguma atenção nesse turbilhão de novidades que vinham dos seus concorrentes. A Atari estava com enormes dificuldades de agregar jogos ao catálogo do Jaguar. Mesmo que o ano de 95 tenha rendido uma variedade maior de jogos para os 64 bits, esses jogos não seriam suficientes para segurar o Jaguar. A Atari já previa um fiasco de ter investido em um sistema sem um suporte adequado. O ano de 95 ainda iria garantir algumas revelações inusitadas e fora da realidade do Jaguar. A Atari parecia alheia às dificuldades que o Jaguar estava enfrentando no mercado. Vejam bem isso. A Atari afirmava que estava desenvolvendo o Jaguar 2, que seria 4 vezes mais poderoso que o PlayStation da Sony, e retrocompatível com o modelo anterior. O Jaguar 2 estava sendo aguardado para meados de 96. Percebam a loucura que era a Atari naqueles tempos. Outra revelação nesse ano foi o desenvolvimento do Jaguar VR, óculos de realidade virtual que estava sendo planejado e inclusive apresentado um protótipo em eventos de games nos Estados Unidos, onde o acessório podia ser testado por um público selecionado, rodando em um Jaguar básico com o jogo Missile Command 2000. O problema é que naquele momento, o Jaguar VR estava rodando em um PC de $10.000 e a Atari não conseguiu um jeito de deixar o produto viável para venda no varejo. O resultado disso, o Jaguar VR sumiu, encerrando o sonho de levar o Jaguar para a era da realidade virtual. Quer ouvir mais promessas? A Atari dizia que o Jaguar estava para receber mais de 100 jogos antes do final de 95, mas na real, não chegou nem na metade disso. A Atari havia sido abandonada pelas desenvolvedoras, e com motivos para isso. O passado ainda estava pesando contra a Atari. As baixas vendas do Jaguar também não animavam os produtores, somado à dificuldade de distribuir o Jaguar em outros mercados, já que a Atari Corporation estava atravessando uma crise financeira fortíssima, não passando segurança em licenciar a produção de um título para o Jaguar. As produtoras perceberam que a qualquer momento
a Atari iria cancelar os 64 bits, e isso realmente não demoraria muito. A maior novidade da Atari para o ano de 95 foi o módulo leitor de CD, o Jaguar CD. Finalmente lançado após quase 3 anos de atraso, o Jaguar CD deu até uma animada em relação aos 64 bits. Mas depois que começaram a sair os primeiros jogos e a baixa qualidade das cenas em Full Motion Video, essa euforia foi minguando aos poucos. O Jaguar CD era acoplado à entrada de cartucho, vindo com um leitor de 2 velocidades. A esperança era nos próximos anos dar mais possibilidades ao Jaguar base, suportando jogos maiores e com cenas em Full Motion Video. O Jaguar CD trazia uma entrada padrão de cartuchos, para não ser preciso retirar um módulo para jogar os jogos do modelo base, mas a intenção era criar um formato onde os jogos seriam aproveitados com ambos os formatos, CD e cartucho, função que nunca foi usada pela Atari no periférico de CD. Aproveitando essa entrada do Jaguar CD, a Atari lançou o cartucho Memory Track. Com 128 KB de capacidade de armazenamento, era possível gravar o progresso e os recordes dos jogos. Um detalhe curioso, o Jaguar CD usou um formato proprietário, capaz de armazenar 790 MB de dados, enquanto um CD comum cabia 650 MB. Essa mídia foi criada pela própria Atari, investindo nisso para tentar dificultar a pirataria dos seus jogos. Nesse ano de 95, marcava a estreia de uma placa de arcade baseada no hardware do Jaguar, desenvolvida pela Atari Games, divisão responsável pela área de arcades da empresa. O arcade foi conhecido como Kojag. A placa foi reforçada por um processador mais rápido e mais memória RAM, além de trazer a opção de usar disco rígido. O Kojag recebeu apenas 2 jogos, o Area 51, título de Light Gun lançado em 95, que inclusive teve adaptação para o PlayStation em 96, e o também Rail Shooter Maximum Force. No futuro, haviam planos de aproveitar esses jogos em portes para o Jaguar, mas nem deu tempo para isso. Ambas as máquinas não conseguiram se sustentar no mercado, sendo canceladas logo depois. Como eu havia dito, 95 foi o ano onde mais jogos variados chegaram, e esse saiu para o Jaguar CD, usando os recursos 3D do console. Highlander foi baseado no desenho animado que passava na época, que inclusive foi exibido aqui no Brasil pela TV Colosso. O jogo segue o estilo aventura em terceira pessoa, podendo explorar os cenários em busca de itens, entrar em combates contra inimigos variados e encarar alguns quebra-cabeças pelo caminho, um dos poucos nesse estilo disponível no Jaguar. O Jaguar receberia um ícone a point-click Myst, e esse porte não ficaria atrás da versão original dos PCs, exibindo belas imagens nos cenários pré-renderizados e puzzles complexos para solucionar, uma marca registrada do título. Myst só peca no tempo de carregamento longo, mas se mantém como o clássico que foi nos anos 90. Se você curte aventuras complexas, esse é obrigatório no Jaguar. Um colírio para os olhos nesta brilhante aventura 2D no Jaguar, Rayman chegou em um cartucho para jogar por terra aquela máxima que os 64 bits eram um console de jogos feios. Nesta jornada, vamos percorrer 6 mundos em fases 2D com elementos de plataforma. Conforme vamos avançando, podemos conseguir novas habilidades. Aí a jogabilidade vai ficar cada vez mais divertida. Rayman é um clássico que saiu primeiro no Jaguar, e depois recebeu versões no Sega Saturn, no PlayStation e também para os PCs. Um título essencial para quem quiser explorar a biblioteca do Jaguar. Conheçam agora mais alguns destaques lançados no Jaguar e no Jaguar CD em 95, que ampliaram a oferta de jogos nos 64 bits.
Como já deu para perceber, 1996 foi o ano derradeiro para o Jaguar. Como esperado por quem acompanhou a carreira da plataforma desde o seu lançamento, era uma questão de tempo até a Atari desistir do console. Os sinais disso estavam aparecendo na mídia, com relatos de demissões em massa na empresa, jogos cancelados e receitas da Atari caindo drasticamente em 96. Então, no dia 13 de fevereiro de 96, o Jaguar deixava de ser fabricado, paralisando todos os projetos em andamento para o Jaguar e o Jaguar CD. E não era só isso. A situação estava tão crítica que a Atari Corporation abandonava a produção de hardwares, após 16 anos criando produtos para videogames e PCs. Uma era se encerrava. Mesmo com fracassos constantes, a Atari foi um símbolo desse início do mercado dos videogames como conhecemos. Somando o Jaguar base e o Jaguar CD, foram vendidos aproximadamente 150 mil unidades mundialmente, com 69 jogos lançados oficialmente. Infelizmente, o Jaguar foi o último suspiro da outrora toda poderosa da indústria dos videogames. O último jogo publicado oficialmente para o Jaguar foi Fight for Life, um jogo de luta 3D sofrível, pegando carona na ascensão dos títulos desse tipo nos arcades, exibindo gráficos poligonais com poucas texturas e bem quadradões. A jogabilidade é lenta demais, deixando os combates um pouco chatos. Fight for Life foi uma despedida morna no Jaguar. O Jaguar tinha tudo para dar errado quando chegou em 93, e realmente deu. Mas não foi culpa do hardware, que conseguia entregar títulos interessantes, vide o Alien vs Predador. Talvez com mais tempo e de mais apoio das desenvolvedoras, a situação dos 64 bits teria sido diferente. Os principais fatores que determinaram o fracasso do Jaguar veio da própria Atari Corporation, que fez uma péssima gestão da sua divisão de games desde o crash de 83, quando foi a principal responsável pelo quase falecimento da indústria de videogames dos Estados Unidos. A Atari estava priorizando o lucro acima da qualidade, lançando jogos horríveis e mal acabados. Os usuários foram sacando qual era da Atari e se afastando dos seus consoles domésticos, preferindo investir nos computadores pessoais que estavam crescendo muito em meados da década de 80. Como eu poderia dizer, a Atari foi ficando com o nome sujo na praça. Ninguém acreditava mais na antiga potência dos videogames, e nem estavam dispostos a gastar grana em seus novos produtos eletrônicos. E olha que a empresa tentou. Foram consoles modernos no rastro do Atari 2600 e até investimentos no ramo de PC doméstico, onde a Atari lançou vários sistemas. Mas nenhum deles foi metade do sucesso que o 2600 foi um dia, com a Atari acumulando mais e mais dívidas nos anos seguintes. Outro fator primordial, quando lançou o Jaguar em 93, a Atari tinha um rombo financeiro de aproximadamente 70 milhões de dólares. Certamente isso contribuiu por afastar as desenvolvedoras, que previam anos à frente se valeria ou não investir em projetos para determinadas plataformas. E o Jaguar era quase certeza de falhar na missão de se tornar um console viável, fato que aconteceu mais rápido do que prevíamos. A estratégia da Atari de abastecer o Jaguar também não funcionou. A empresa investiu em versões modernas de clássicos do Atari 2600, jogos que tinham apreço para o público saudosista do 2600, mas falhava em atrair jogadores mais novos, como a concorrência fazia com eficiência. Esses problemas se somaram à baixa adesão das produtoras, que ignoraram o Jaguar, priorizando produções em outros consoles. Essa escassez fez a Atari se desdobrar para conseguir jogos e agregar na biblioteca dos 64 bits. Com isso, o Jaguar sofreu com atrasos, jogos feitos às pressas e cancelamentos. Se tivesse ao menos estabilizado sua linha de títulos, o catálogo do Jaguar seria mais palatável. Alguns anos depois da saída do mercado de videogames, a Atari foi comprada pela Hitachi Corporation, uma subsidiária da fabricante de brinquedos eletrônicos Hasbro, custando a bagatela de 5 milhões de dólares. O interessante é que os novos donos transformaram o Jaguar em uma plataforma aberta, sem que os desenvolvedores tivessem que comprar licença para criar algum jogo para os 64 bits.
Isso deu uma agitada no cenário combalido do Jaguar, chegando jogos inéditos à plataforma nos anos seguintes, ou até alguns jogos inacabados daquela leva cancelada pela Atari, como por exemplo o Robinson's Wrecking, lançado no Jaguar CD. Esse jogo de sobrevivência em primeira pessoa sairia originalmente em 95, mas foi cancelado pela Atari. Então a produção foi retomada pela sua desenvolvedora, o estúdio Songbird, mesmo após o encerramento da fabricação dos 64 bits. O jogo saiu em 2011, para você notar até que ponto a animação dos devs chegou com o Jaguar. O bom de trazer essas histórias no VG-Doc é que podemos perceber os caminhos que a indústria tomou nesses anos, cheios de altos e baixos, com produtos à frente de seu tempo, ou aqueles que ensinaram lições às produtoras. O Jaguar foi um fracasso retumbante, mas deixou um legado curioso, marcando seu nome para sempre no universo dos videogames. Se você chegou até aqui, eu acredito que tenha gostado do que assistiu. Então esse é o momento certo de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Isso vai me ajudar bastante na divulgação do VG-Doc para mais pessoas aqui na plataforma. Se possível, seja assinante do nosso clube de membros. Por apenas R$ 2,99 ao mês, você vai ter acesso a um catálogo de vídeos exclusivos incríveis. Tem muita coisa boa lá, depois dá uma conferida. Eu adiciono novos vídeos todos os meses, e dessa forma você me ajuda a manter o canal, e em troca, eu te entrego um conteúdo exclusivo. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo.